Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Você está pensando em adquirir uma casa através de financiamento imobiliário? Procure a solução, aprove seu crédito e vá para uma negociação com uma carta na sua manga. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Mast Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Se você é engenheiro, se você é arquiteto, se você é corretor, tem uma imobiliária, se você é construtor ou incorporador, a Mast é a sua contabilidade, especializada na contabilização desse segmento da construção civil. Saiba mais em mastcontábil.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos. O local para você levar a sua família para um almoço especial, o local para você fazer o seu evento, o seu aniversário, o aniversário de um parente seu, um casamento, quem sabe, 15 anos, festa da sua empresa, confraternização, enfim, um local realmente especial. Se você não conhece, deve conhecer. Inclusive, neste domingo, aproveite para almoçar lá com a sua família, ali na subida, na Rua Saguaçu, na subida do Morro do Mirante. Acesse Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do Pode Morar, nós vamos falar de um assunto bem importante, até devido a tudo que vem acontecendo, né, nos desastres naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul e que em Joinville talvez não aconteceram nessa proporção, mas sempre existem situações muito semelhantes e preocupantes, né? E aí eu pensei, o joinvilense, né, o pessoal aqui da nossa região, precisa saber melhor na hora de adquirir um imóvel, na hora de construir, saber os cuidados que precisa ter com relação a essas questões de desastres naturais. E para tanto eu fui atrás de especialistas e eu recebo dois aqui. Camila Cristina Colares, engenheira ambiental, e Felipe Romer Batista, engenheiro florestal. Camila e Felipe, sejam muito bem-vindos ao Pode Morar. Obrigada, Wagner, pelo convite. Bom dia. Agradecer primeiramente o convite, né, desse tema tão importante e que está tão em evidência. Sim. E também desejar força e sabedoria ao povo do Rio Grande do Sul, que é realmente uma tragédia de grandes proporções. Então aqui a gente deixa a nossa estima de um bom recomeço. É isso aí, é verdade. Olha, só para começar, bem dentro do que eu falei, né, eu acho que fica bem interessante as pessoas entenderem. Quais são esses fatores ambientais que as pessoas precisam considerar na hora, de repente, eu vou adquirir um terreno, eu vou adquirir já uma casa, né, um geminado, enfim. Para a gente começar essa conversa, quais são esses cuidados que a gente precisa ter? Então, primeiro, Wagner, eu queria falar sobre o amor que você tem que ter pela questão ambiental, esse sentimento de respeito. Sim. Né? Desde criança a gente aprende qual é o nosso papel da inserção dentro de um ecossistema. E depois que a gente cresce, dá a impressão que a gente esquece das coisas, né? Não temos mais respeito. E tudo que está acontecendo e que tem previsões, infelizmente, de ter em outros municípios, como agora o Vale do Itajaí está sofrendo com isso, é principal que as leis sejam realmente aplicadas, que já existem para isso, e que tenham um olhar mais crítico da própria construção da sua residência, da própria construção da sua atividade, seja ela empresarial, industrial, enfim. Mas ter esse cuidado com a questão ambiental. Eu sempre disse nas aulas e palestras que eu fiz, que você precisa entender que a natureza ela faz uma porção de coisas de graça para você. E o custo da recuperação dela também é alto. Então, a Camila, eu acho que pode falar mais especificamente dos casos que nós temos aqui em Joinville, Isso. né? Em relação a essa questão do que as pessoas podem, né, descobrir de informações antes de adquirir um terreno, antes de buscar construir, enfim, né, nessa situação, a Prefeitura de Joinville, né, especificamente, tem um sistema bem robusto de informações disponíveis. Então, as pessoas conseguem acessar, conseguem buscar informações na Prefeitura, na Defesa Civil, em outros órgãos públicos, né? Sim. A gente desenvolve um trabalho que é um estudo de viabilidade. Então, a gente e outras empresas também que prestam esse serviço, Sim. que é justamente para avaliar o terreno e proporcionar, né, para o construtor, para a pessoa interessada, um diagnóstico daquela área, identificando o que tem, se tem passivo, se tem alguma restrição de construção, né?
se tem algum risco atrelado. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico preliminar. Né? Então, a pessoa já compra, se, né, levar adiante o negócio, ela já compra sabendo o que tem no terreno. Então, Sim, aquilo não se... características do imóvel, né? Aquilo não se torna uma surpresa depois, né? Na hora de construir, poxa, eu não sabia. Não, tu tem como ter essas informações antes. Até o próprio passivo que tem sobre a inscrição, né? Às vezes tem um passivo lá de 20, 30 anos que você está comprando o imóvel hoje e você não sabe. Sim. Né? E vai acabar se tornando um empecilho lá na frente. Então, essa busca dessas informações, assim, que nós pregamos para que o empreendedor, o requerente, o morador, enfim, o loteador, ele já tem esse conhecimento prévio. Entendi. E com relação especificamente às cheias, né? A pessoa pode buscar, além dos profissionais que já têm o caminho, né? Mas as pessoas podem buscar o caminho para saber um histórico de alagamentos na região. Aonde que tem essa informação? A gente tem uma informação bem precisa aqui na nossa cidade? Tem tanto no Sistema de Informações Municipais, que é o SINGEL, né? Ele está disponível no site da Prefeitura. Sim. Então, ele tem um diagnóstico que tem uma mancha de inundação. Então, é bem visual, né? E daí, para tu ter informações mais específicas de cota de inundação, esse tipo de situação, tu pode contratar um estudo para verificar a cota de inundação, né? Então, até o quanto a água chegou ali historicamente e o quanto ela pode chegar com base em cálculos e previsões que são feitas, né? Sim. A Defesa Civil, a própria Defesa Civil tem os registros, então as pessoas podem buscar para ver se tem registro, né? A própria EPAGRE também, né? CPRM. Tem essa informação. O CPRM, que deixou disponível, Joinville é um município que contratou os serviços desse Serviço Geológico do Brasil e que tem algumas notícias e informativos e publicações disponíveis na internet. Legal. Em 2021, por exemplo, a CPRM ele fez um estudo aqui colocando o diagnóstico atualizado das áreas de risco no município. Então, ali tem medidas mitigadoras, né? E você consegue entender o seu imóvel dentro do contexto do alagamento e até prever algumas soluções dentro da tua construção. Entendi. Acho que isso é bem importante, né? E buscar um profissional adequado para isso, porque, infelizmente, Joinville tem esse problema, né? Nós temos muitos rios, né? De certa forma, temos muitas regiões que já foram mangue, as pessoas acabam aterrando, e tem esse histórico, né? Então, se aliar a um profissional que possa porque, assim, é um investimento, né? Para você não ter um prejuízo futuro que seja muito grande, né? Exatamente. Tu prevê as medidas, né? Para minimizar ou para até mesmo compensar essas questões, né, das áreas de inundação. Então, é bem importante tu ter esse diagnóstico antes. Sim. E, assim, a gente tem, de repente, um histórico de alagamento naquela região, a pessoa se pensa num projeto um pouco mais alto em relação a isso, mas a prefeitura, né, os órgãos públicos, eles podem também fazer algum tipo de melhoria para que isso também não ocorra mais, né? Isso. Também tem essa responsabilidade, certo? Sim. Tem. O poder público, ele desenvolve alguns projetos, como a gente fala na questão da inundação, alagamento, tem medidas preventivas e medidas corretivas, né? Estruturais ou não. Então, quando você vê um município atuando na questão da limpeza dos rios, desassoreamento, desobstrução, a questão das pontes é um problema. Você vê algumas cidades, o vão da ponte é central. Isso numa cheia, num alagamento, força da água, para tudo ali. Sim. Acaba obstruindo e aumentando essa bacia de inundação. Só que um ponto que eu acho importante é que o munícipe, a questão do alagamento e inundação ela é tão complexa que os estudiosos da área ali, que tem os livros, tem as publicações, eles colocam a questão de você conviver com isso também, de você conseguir conviver com esse risco de alagamento. Mas isso sempre com o poder público atuando atrás, com bons projetos, boa execução, né? Algumas medidas, como o caso do Boa Vista, não temos só a questão do alagamento e inundação por chuva, é por maré também. Sim. Então, algumas a região casas, central também, né? Algumas casas já conseguem prever colocando um grade mais alto, uma elevação na sua estrutura, uma porta mais reforçada. Tudo isso aliado com a política pública. Sim. E falando nessa situação do cidadão, né, se acostumando com essa situação, o que ele não pode fazer é dar um destino errado para o seu lixo, para um móvel, porque isso é cada vez, a gente consegue ver, né? Não vou dizer que é cada vez mais comum, não deveria ser, mas
Tem muito ainda pela cidade, a gente passa e tem muito móvel abandonado, lixo jogado no lugar errado, né? E isso acaba afetando também essas condições da drenagem, né? É o básico, né, que a gente sempre fala que todo mundo deveria fazer, é o básico, né? É o descarte regular dos resíduos, a disposição regular, é o consumo consciente de água. É o básico que a gente aprende na escola, como o Felipe comentou lá no começo. Isso é educação, né? É educação, e ao longo da vida parece que a gente vai deixando de aplicar aquilo. Sim. E as pessoas não atrelam isso com as consequências depois. Esse que é o problema, né? É tu não visualizar que essas pequenas ações, né, esse descarte regular, pode sim gerar essa consequência maior, que vai acabar te afetando também. Sim. Né? Tu descarta irregular o resíduo, tu não imaginar, eu estou jogando ali, mas não é problema meu mais. Só que isso depois tem sim um retorno negativo para você mesmo, né? Sim. A nossa esperança são as futuras gerações que, de repente, são mais conscientes nesse sentido, né? Que já nascem num outro ambiente. A gente viveu num ambiente, eu acho que um pouco diferente, ainda mesclado, né? Que se preocupava com isso, mas não se preocupava tanto, né? E a gente vê cada vez mais as situações como essa. A gente falou até antes de o programa começar, situações como essas podem ser mitigadas, né? Aqui em Joinville, vocês enxergam que os órgãos públicos estão pensando nisso já, de alguma forma? Tem algum projeto que vocês veem que, olha, é isso que eles estão fazendo, vai ajudar a conter uma possível cheia? Sim, tem projetos em andamento, as macrodrenagens, né? A macrodrenagem, mas é um custo elevadíssimo, né? Então, mas a questão da limpeza dos rios de uma forma altamente capacitada, porque não é só colocar uma máquina para fazer a limpeza. Isso você acaba mexendo com a hidráulica de um curso d'água. Pode até piorar a questão do alagamento. Mas essas ações imediatas de limpeza, desobstrução, e uma coisa tão simples que é a rede de drenagem, a limpeza da boca de lobo, que é uma figura que entra como estrutural de pequeno porte. Hoje a gente passa em algumas ruas e está cheio a boca de lobo, de areia, de sedimentos, e a água vai procurar um outro espaço, né? E outra coisa que o poder público tem feito, né, também, um dos fatores da inundação é a impermeabilização do solo. Sim. Né? Então, todo mundo quer o asfalto na frente da sua casa. Mas até que ponto isso é válido numa região que historicamente já vê alagamento? Sim. Então, a questão dos parques lineares, né, é uma solução. Da sua própria construção com um paver que receba essa água e ela consiga infiltrar e percolar para uma rede maior. Então, esse cuidado com... Existem até as plantas que são para essa finalidade também, para conter um pouco. Né? Mas, assim, o poder público está fazendo algumas ações pontuais. Né? Eu dou um exemplo, em 2018 teve um grande encontro em Porto Alegre sobre grandes riscos e desastres naturais. Chegaram num documento. Nesse contexto histórico, em 1941, depois da primeira e grande forte cheia que teve, já se pensava em ações grandes, como diques de 3 metros de fundura, 3 metros de altura e uma capacidade de comprimento de 2 quilômetros. Internamente, algumas barreiras, no total de 60 quilômetros, por exemplo, da cidade. Então, naquela época já se pensava. Então, medidas para mitigar, ela tem que ser realmente implementada. Não adianta você participar de um evento e ficar só num papel. Discurso, né? Mas tem que ter a questão do custo, que realmente hoje é muito alto. E talvez de 1941 para cá, né, usando o exemplo de Porto Alegre, teve bastante tempo, poderia ser feito bem aos poucos, né? E se chegasse nesse momento, talvez não conseguiria conter completamente, mas minimizar, complementando até o que o Felipe falou assim em relação ao poder público, né? Além deles abrangerem essas obras, né, de maior dimensão, quando tu aprova um projeto, né, quando tu põe para aprovação no órgão público um projeto em área passível de inundação, porque é sim passível de construção, desde que tu adote as medidas cabíveis, né, para conter aquilo, para provar que a tua construção está de acordo e pode ser feita. Então, o poder público, ele aprova as construções dessa forma. Então, eles exigem que tu apresente, sim, medidas mitigadoras para construir daquela forma. Então, o Felipe comentou,
tu manter a área permeável, tu fazer os piscinões, os bolsões que eles chamam, né, para armazenar água durante um evento de enchente e depois daí tu lançar na rede de drenagem. Sim. Então, tudo isso também o poder público acaba sendo envolvido, né, com a aprovação dos projetos. Né? Muito bem, e esse primeiro bloco, infelizmente, já acabou, mas você aguarde um instante aí que daqui a pouco a gente volta e a gente vai continuar falando sobre essas questões ambientais, né? Especificamente para a nossa cidade, né? Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, em várias cidades, e que de vez em quando acontece de forma semelhante aqui em Joinville, a gente vai falar sobre isso e os cuidados que você precisa ter em relação a isso. Então aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. Lembrando que o Pode Morar tem o apoio de Masti Soluções Contábeis, a contabilização da construção civil. Saiba mais em masticontábil.com.br. Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos, aprove seu crédito na solução. Vá em soluçãocreditoimobiliario.com.br. E também Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu evento especial, para o seu almoço especial com a família ou com amigos. Procure Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E nessa edição do programa, nós estamos falando sobre as questões que envolvem o ambiente, né? E uma coisa que que acho que é básico, né, em relação a gente já falar do meio ambiente e que muitas pessoas negam isso, como que as mudanças climáticas estão afetando esses acontecimentos, esses desastres que estão se tornando, acho que cada vez mais normais, né? Pode iniciar. Eu acho que, primeiro, você pode até discordar, mas você não pode negar o que está acontecendo. É claro que, comparado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, em 1941 foi uma chuva muito mais intensa, mas demorou muito mais dias. Né? Então, hoje já se concentrou mais um período menor. Desse período todo, houveram mudanças, sim. Quando você fala na questão de alagamento e inundação, principalmente, em 41 para agora, olha quanto a cidade aumentou. Sim. E isso quanto de problema gerou, quanto de floresta foi desmatada. Né? Aterros. Geração de resíduos. A questão que você falou do asfalto, falta de permeabilidade. Falta de permeabilidade. Então, assim, essas questões, para o próprio município, é um microclima que se altera e vem essa mudança no contexto mundial também. Então, em áreas, por exemplo, que nunca se passou por um momento de tristeza, de perder tudo, com vendaval, com chuva, com ciclone, está acontecendo. Então, você pode até não duvidar do conceito de mudança climática, mas negar você não tem esse direito. Agora, com relação a gente falou bastante das cheias, queria que a gente focasse um pouco nos deslizamentos que também afetam muitas regiões, muitas cidades, às vezes uma coisa junto com a outra, né? Sim. Aqui em Joinville ele também tem histórico de acontecer muito isso, né? Tem pontos já mapeados, né? Nesse próprio sistema de georreferenciamento do município. Sei lá, já tem essa pesquisa que você consegue ter essa visão. E o risco, ele também é um risco eminente. Em algumas situações que já ocorreram, já tem um histórico de desmoronamento, mas tem outros que são provocados pela própria ação de uma movimentação de terra irregular, de uma supressão irregular, né? O assunto da semana é o vereador lá do Rio Grande do Sul pedindo para suprimir a vegetação de encosta para proteger, ou seja, está indo ao contrário de tudo que se estabelece. Claro que a situação das árvores em encosta gera um certo risco, mas isso que a gente sempre diz, bons profissionais vão conseguir fazer esse monitoramento, a retirada no momento certo, mas Joinville já tem esse mapeamento, tanto pelo CPRM, quanto já essas áreas de risco de movimentação de massa, deslizamento, que também tem pontos aí em Joinville que são bem conhecidos. Isso. Né? Está disponível, né, no sistema, da mesma forma que a área de inundação tem disponível também as áreas de risco no sistema da prefeitura. Sim. E com relação a pessoa estar pensando em construir ou de repente reformar, ampliar a sua casa, né? Existe algum tipo de técnica construtiva que seja mais sustentável, que já pense em relação a isso? Muitas coisas mudaram, né? E há uma vertente para essa situação de se pensar no meio ambiente
Existem coisas que as pessoas podem já pensar no projeto um pouco diferente? Em termos de construção sustentável, assim, Sim. né? Sim, tem construções sustentáveis hoje, já que inclusive tem um selo, né, uma certificação que existe, é uma certificação americana, né? Existem outras, na verdade, mas essa é a principal, é a mais conhecida, que é a LEED. Então, ela certifica construções, tanto durante o período de implantação, quanto o período pós-construção. Então, ela verifica e ela aponta questões que você pode fazer dentro da sua residência. Tem obras públicas, prédios, loteamentos, enfim, a série de implantações possíveis, civis, para você certificar. Então, vai desde redução do consumo de água, até redução de geração de resíduos durante a implantação e pós-operação já, né? Então, sim, hoje em dia já existem mecanismos para você fazer uma construção sustentável. Energia elétrica, né? Deixar de usar energia elétrica, consumir, né, com fotovoltaica, enfim, então tudo isso já vai abrangendo a construção sustentável. Aproveitamento de água da chuva, né? Aproveitamento da água da chuva. Uma boa rede de drenagem, uma boa questão de esgotamento, né? Saber, por isso que é importante ter esse histórico da área para você também locar a sua casa de uma certa forma que você tenha um certo grau de segurança. Sim. Até próximo a morro ou até próximo à rodovia, ou seja, até o simples fato de locar uma residência. E a construção, se é sobrado com uma área de alagamento, ela já tem alguns parâmetros, né? Mas a questão da certificação é importante porque todos ganham, desde o funcionário da obra, né, até você como um morador de construir uma casa, que não é um serviço tão caro, mas que você consegue ver a abertura de oportunidades que te dá essa construção, até na valorização do imóvel. Né? Tem o retorno depois, né? Na hora, às vezes você pensa só como um custo a mais na obra, algo assim, mas depois isso acaba tendo retorno, né? Talvez até na hora de fazer uma negociação com a casa, eu vou vender a casa, seja um diferencial em relação a outras, né? Agrega muito valor. Tem um negócio interessante que quem me mostrou há muitos anos atrás foi meu amigo paisagista Jordi Castan. Ele foi me mostrar uma empresa, uma transportadora que fica lá na região de Piraberaba e que ele fez um projeto paisagístico, e não sei quem que fez o projeto arquitetônico, vamos chamar assim, de engenharia, né? Mas existia uma parte administrativa, né? Um grande prédio e o galpão. A parte administrativa, ele sugeriu que ele fizesse um terraço com plantas, né? Qual que era o objetivo disso, né? Conter água, né? Aproveitar a água, economizar no ar-condicionado. Né? Exatamente. Então são coisas assim que acho que são as modernidades aí, que não tem um custo tão elevado, fica melhor, fica mais bonito, né? E acho que é um diferencial. Sim, isso. Exatamente. Com certeza, primeiro de tudo fica mais bonito, seguro, né? E você está ajudando também no dinamismo da sua propriedade de puxar, de nivelar a régua para mais alto sempre, né? A única coisa diferente que aconteceu é que ele pensou em plantas, né? E aí o proprietário, ele gostava de plantar. E aí ele plantou, falou cebolinha, plantou umas coisas. Colocou uns temperinhos, uma horta já. Uma horta. As pessoas têm esse contato, né, com a natureza já, principalmente as gerações mais antigas, né? Esse empresário, por exemplo, ele vinha da agricultura, veio para a cidade grande, vamos chamar assim, para trabalhar, e de certa forma está voltando, né, para as suas raízes, podendo plantar um negócio. Sim. E trazer até acho que um ambiente para quem trabalha numa empresa como essa, até fica mais gostoso. Vou subir um pouquinho lá no terraço e uma valorização, né? Não é nem só a questão ambiental, assim, tem o social envolvido também. Trazer um cliente, mostrar, olha a área diferente que eu tenho, que bacana. Isso na sua casa também, para você trazer as suas visitas e tudo mais. Gente, eu quero só chamar rapidamente, a gente trouxe 2 especialistas aqui para falar de um assunto importante para a nossa cidade, mas tem uma especialista que sempre está aqui conosco, Juliana Bortolom, que vai trazer uma dica agora para você sobre consórcio. Olá! A dica de hoje é sobre cartas contempladas, algo que gera muita dúvida em muitas pessoas. Então eu vim aqui para te ajudar a entender um pouquinho desse mercado.
A carta contemplada ela tem dois públicos. O cliente que compra uma carta para se tornar um investidor e ter um lucro no momento da venda, e tem aquele cliente que está buscando uma alternativa mais rápida para comprar o seu imóvel, para quitar o seu imóvel junto à construtora. O que é importante você avaliar no momento de uma carta contemplada? O custo financeiro dela, ela precisa ser mais barata do que um financiamento, e também a idoneidade de quem está lhe vendendo, da administradora, e conhecer quais são os critérios de liberação de crédito que essa administradora tem. Algumas aceitam imóvel não averbado, outras não, algumas pode ser imóvel de parentes. Então, é importante que você conheça essas regras. E para o cliente que quer ter um lucro, que quer ter uma rentabilidade, as cartas contempladas são muito interessantes, podendo ter um lucro de até 30% do valor do crédito no momento da venda. Vem conhecer, me chama ali no meu direct, no meu Insta, que eu vou estar ajudando vocês. Estamos chegando ao final dessa entrevista especial falando de um assunto tão importante, né, o meio ambiente da nossa cidade, da nossa região, trazendo 2 especialistas no assunto. E eu queria abrir espaço para vocês, já que a gente está chegando ao final, para que vocês abordassem alguma coisa que vocês acham muito importante, que a gente não deu tempo de falar, mas que os nossos telespectadores precisam entender melhor a situação. Pode deixar. Não, a gente acredita, assim como o Felipe comentou no começo, né, que as pessoas elas têm que voltar a olhar para o meio ambiente com carinho e com atenção, né, para justamente evitar e pensar que toda ação que você toma hoje, sim, tem uma consequência. Então, não é só respeitar a lei, o respeitar a lei é o mínimo. Então, é você buscar além disso, né? Ações além do que a lei exige que você faça. Sim. Né? A gente trabalha no dia a dia com essa questão ambiental, a gente trabalha com licenciamento ambiental, então a gente vê na prática como funcionam as coisas. Então, a gente sempre busca com os nossos clientes levar esse entendimento de que não só para cumprimento da lei, mas para benefício. Vamos fazer assim para benefício. Então, acho que todo mundo pode pensar dessa forma para a gente tentar mudar um pouco a dinâmica, né, da situação atual. Agradecer mais uma vez, mas principalmente dizer que o assunto se tratava de inundação, alagamento, histórico, mas a gente sempre puxa a questão ambiental, que é o que tudo se inicia, o que tudo se começa, e a gente tem que pensar sempre em evolução. Evolução para deixar uma coisa melhor do que a gente herdou. Sim. Muito bem. E assim chegamos ao fim nessa edição do Pode Morar, onde recebemos a engenheira ambiental Camila Cristina Colares e o engenheiro florestal Felipe Homer Batista. Muito obrigado, Felipe e Camila, e muito obrigado para você que nos acompanhou até o momento. Em breve esse conteúdo também estará nas redes sociais. Um grande abraço para você e aguardo você, claro, no próximo programa. Até lá!